Meus amados irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui firmes no nosso propósito, estamos estudando os 150 Salmos da Bíblia Sagrada. E hoje vamos estar aqui, estudando um pouquinho, meditando no Salmo 49. Se você puder, pegue a sua Bíblia para que você possa estar conferindo. Vamos aqui para o verso 1 ao 4, que diz assim: Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres, a minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Ele está falando aqui, todos os moradores do mundo, quer ricos, quer pobres, todos preste bastante atenção, porque ele vai falar palavras de sabedoria, porque ele vai decifrar o enigma na harpa. O que é enigma? São mistérios, E ainda diz na harpa, ou seja, Deus ele fala também, meus amados, através dos louvores. Versos 5 ao 6. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Aqui o salmista está dizendo: por que eu vou temer no dia da adversidade? Por que eu vou ter medo daquelas pessoas que têm se levantado contra a minha vida? Ele está falando, há muitas pessoas que confiam nas riquezas, é isso mesmo, mas ele diz, mas eu escolhi confiar no Senhor meu Deus. Querido ouvinte, se você é uma pessoa e está na presença desse Deus, não tenha medo, confia nele de todo o seu coração e deixa ele guiar os seus passos. 7 ao 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Olha só, aqui vemos o valor que tem uma alma para Deus. Olha só, todas as riquezas do mundo se esgotaria antes de se comparar com o valor de uma alma. Você sabia que você é muito precioso, você é muito preciosa para Deus? Olha que forte e que profundo. Então, querido ouvinte, se valorize. Se o inimigo tem falado na sua mente, ou até mesmo usado a boca de pessoas para dizer para você, você não tem valor, isso é mentira. Satanás é o pai da mentira. Lembre-se desta palavra, grande é o seu valor para Deus. E aqui vemos também, meus irmãos, que ninguém pode salvar ninguém. A palavra de Deus, ela nos diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, não adianta você querer forçar alguém para elas vir para Cristo. Você tem que vir. Quem sabe o filho, o marido, a esposa. Não é por força nem por violência. O nosso papel, o seu papel, querido ouvinte, é pregar o evangelho. É isso mesmo. O trabalhar é papel do Espírito Santo de Deus. Então não se esqueça disso. O seu papel é pregar o evangelho para esta pessoa, falar de Jesus, falar da Bíblia Sagrada e orar por esta pessoa. E não queira fazer o papel do Espírito Santo, tá bom? Porque se você querer forçar aquela pessoa para vir para Cristo, ou seja, você está forçando, e em vez de você ser bênção para a vida daquela pessoa,
você se tornará em maldição. Entendeu? Então tome muito cuidado. Tem pessoas que ficam até com raiva e diz assim: já que está me obrigando, eu não quero saber de Jesus. Então, por falta de sabedoria e até mesmo de conhecimento da palavra de Deus, você pode estar perdendo aquela alma, tá bom? Então tome muito cuidado. Vamos aqui para o verso 9 ao 14, que diz assim: por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterradas, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Olha isso aqui. Aqui está falando que há muitas pessoas que confiam em suas riquezas e ainda dizem em seu coração: eu vou viver muito tempo. Planeja, né? Não é pecado, não estou dizendo aqui que é errado planejar, não. Mas eu estou falando aqui de uma pessoa que não conhece a Deus, né? Que não quer saber de Deus. Ou seja, ela confia nas riquezas. Ela planeja: eu não vou morrer por tão cedo, eu tenho riqueza, eu tenho minhas fortalezas. Então ela coloca toda a sua confiança nas riquezas, né? E ela pensa que vai viver muitos anos. Ou seja, a riqueza dela é o seu Deus. Então, quando ela menos esperar, a morte chegará e tudo que ela conquistou, ela não vai levar nada. Só tem uma coisa que lhe acompanhará para sempre, por toda a eternidade. Sabe o que é? As suas obras. Isso tanto o justo quanto os ímpios. Quando partir daqui para a eternidade, se tem algo que vai acompanhar, é as suas obras. Então, querido ouvinte, devemos ter muito cuidado com aquilo que estamos plantando hoje. Temos que ter muito cuidado com as nossas decisões. Cuidado, não coloque o seu coração nas riquezas, nas coisas passageiras desta vida. Coloca o seu coração, a sua confiança somente em Deus. Vamos aqui para o verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Um dia, todos nós partiremos deste mundo. Aquelas pessoas que escolheram confiar e servir somente a Deus, elas irão para o céu, morar para sempre com Cristo. Mas, infelizmente, aquelas pessoas que, em vez de confiar e de entregar sua vida para Deus, ela escolheu confiar nas riquezas, ela escolheu colocar o seu coração nas coisas vãs e passageiras desta vida. Ela irá permanecer para sempre, sabe o que é sempre? Nunca ter fim, em um lugar de tormento, onde ela nunca mais irá sair. Então, escolha confiar em Deus, tá bom? Vamos aqui para o verso 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Olha só, não se preocupe quando você vê uma pessoa se engrandecer, se enriquecer, né? E tem muitas pessoas que enriquecem de uma forma errada, pulando o degrau da escada, né? Tá no primeiro, já pula para o topo, né? Ou seja, o que eu quero dizer?
Aquela pessoa que chega lá em cima muito rápido, mas puxando o tapete de alguém. Lá atrás ela derrubou alguém para ela estar lá em cima. Então, você não se preocupe, tá bom? Quando você vê essas pessoas crescer na vida. Sabe por quê? Quando ela morrer, ela nada vai levar. Somente as suas obras. Lembra que eu falei? Para finalizar, verso 18 ao 20. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Olha só, ainda que estas pessoas viveu aqui, aqui neste mundo, em uma vida de luxo, ali, cercado de pessoas aplaudindo ela, aquela coisa toda. Ou seja, e ainda que nesta vida ela se sentia grande e importante, por mais que ela era uma pessoa honrada pelas pessoas e aplaudida, mas ela não tem entendimento, ou seja, ela era uma pessoa que não conhecia a Deus. Ela pensava que era uma pessoa rica, mas é como a palavra de Deus diz, não passava de uma pessoa pobre e nu. Pessoa rica, meus amados, sabe o que é riqueza? É ter Deus na vida. Sabe o que é ser uma pessoa mais do que bilionário? É servir esse Deus. Isso sim é riqueza, viu? Essas riquezas que tem nesse mundo é apenas um estado. A pessoa está ali, mas ela não vai permanecer ali. Então não se esqueça, a maior riqueza é ter Deus. Então essas pessoas, elas não têm entendimento, elas não conhecem a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que estas pessoas é semelhante aos animais que perecem. Concluindo, a melhor coisa é conhecer a verdade, a palavra de Deus. Servir a este Deus é maravilhoso e não tem nada igual. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.